Uma boa noite. Estamos então no momento de iniciarmos as nossas reflexões sobre o livro Fluidoterapia Espírita, do Projeto Espiritizar. Estamos hoje concluindo o penúltimo capítulo, que é sobre a reunião de irradiação, também chamada em algumas instituições como reunião de vibração. Nós iremos abordar, dentro do que essa obra oferece, Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada, um roteiro básico, a título de exemplo de como podemos realizar essa reunião em nossas instituições espíritas. E vamos para uma breve reflexão numa mensagem de Emmanuel, extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel, é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal, seja ele qual for, reconhecendo que Deus está ao lado de todos. Procura o bem, faze o bem, salienta o bem e segue o bem, porquanto somente assim estaremos nós realmente ao lado de Deus. Então, vamos colocar alguns apontamentos nessa mensagem de Emmanuel para iniciar o nosso estudo dessa noite. Então, Emmanuel aqui ele é bem claro quando ele diz assim: ó, em qualquer circunstância, em qualquer tipo de situação, aparentemente desfavorável. É interessante quando ele diz aparentemente desfavorável, porque, do ponto de vista espírita, quando levamos em conta os objetivos maiores da lei de Deus, cuja base maior é a lei do amor, tudo contribui nas experiências que venhamos a passar para o nosso crescimento espiritual, mesmo aquelas desagradáveis. Por isso ele diz, aparentemente desfavoráveis, porque dependendo da forma com que nós trabalhemos essas situações, elas podem se passar elementos positivos para o nosso crescimento espiritual. E aí ele vai dar os roteiros. Não te fixes no mal, seja ele qual for. Então, mesmo diante de uma situação desastrosa, onde o primeiro ímpeto que nós temos é de revolta, é de contrariedade, a orientação é acalmar-se, deixar a poeira sentar, analisar a situação pelo prisma espiritual, buscando elementos favoráveis e positivos, mesmo que aparentemente eles não estejam presentes. E aí Emmanuel continua dentro dessa linha para que trabalhemos positivamente quaisquer circunstância, ele diz, reconhecendo que Deus está ao lado de todos. Procura o bem, faz o bem, salienta, destaca o bem, segue o bem, porquanto assim estaremos nós realmente ao lado de Deus. Então, ter atitude positiva, abrir-se às influências dos espíritos do bem, estabelecer novos hábitos
de interpretarmos as situações, o que nos acontece no dia a dia, sobretudo o que nos acontece de forma desagradável. É o roteiro que Emmanuel aqui nos coloca, aonde a vinculação nossa com o amor, com o bem, com o equilíbrio, sempre nos trará resultados positivos. Então vamos para o nosso tema roteiro para a reunião de irradiação. Como dissemos, reunião também chamada de vibrações. É muito importante na atividade de irradiação que nos preparemos, que nós preparemos um ambiente adequado, que deve ser uma sala específica, com luz suave, usar música de fundo, de preferência música clássica suave, que não tenha letras para facilitar a concentração. Então, aqui começa as orientações para o preparo dessa reunião de radiação. É claro que, diante de circunstâncias aonde o que aqui vai sendo colocado não seja viável, faremos com que é possível. Mas os tópicos que aqui vão sendo trazidos para nós são aqueles que irão trabalhar da forma melhor possível esse trabalho de radiação, de vibração. Então ele começa nos dizendo da importância, claro, de termos um local específico. Sabemos que determinada sala, determinado quarto, onde naturalmente utilizamos para preces, para vibrações, para estudos espíritas, vai trabalhando um conjunto de fluidos e de vibrações naquele ambiente que se tornarão, inclusive, elemento estimulador àquele tipo de prática habitual que ali é realizado. Na instituição espírita, sendo possível ter uma sala, às vezes se utiliza a sala, por exemplo, dos trabalhos mediúnicos. Também é muito positiva. O importante é que aquele espaço reservado para essa reunião, habitualmente naquele local, sejam trabalhados ou utilizado aquele local para atividades espirituais, para estudos. Aqui também é sugerida a utilização de música clássica, de música de orquestra. E a especificação ela tem um motivo, para que não tenha letras e desse modo facilite a concentração. Porque se for músicas, mesmo músicas instrumentais, mas que reproduzem músicas nacionais ou internacionais conhecidas, aquilo também pode se tornar um elemento de distração e, desse modo, não positivo para o trabalho de concentração que é necessário ser estabelecido para a reunião de radiação. Então, esse é o primeiro ponto que aqui nos é colocado para as características que essa reunião tem. Busquemos respirar lenta e profundamente, prestando atenção no ar, entrando pelas narinas, até chegar aos pulmões, inspirando, expirando
concentrados na respiração. Sintamos o corpo relaxando, permanecendo atentos em nossos objetivos aqui e agora. Pausa de 1 minuto, ou seja, durante 1 minuto, mais ou menos em torno desse tempo, estarmos trabalhando a inspiração, observando, sentindo o ar encher os pulmões, depois expirando, percebendo que o nosso corpo vai relaxando, mas sem perder, claro, os objetivos que nos trazem aquele trabalho, para que estejamos aqui e agora, naquele momento da realização desse trabalho de irradiação. Então, é sugerido aqui 1 minuto para essa preparação inicial. Para facilitar a nossa concentração, busquemos em nossa memória um momento espiritual significativo, um momento feliz, em que sentimos a presença de Deus em nossas vidas, em nosso coração. Fixemos essa lembrança, pausa de 3 minutos nesse trabalho de lembrar e fixar em nós esse sentimento da presença de Deus, esse estado de alma positivo em que nos sintamos bem. Essa sugestão de uma lembrança de um momento espiritual importante para nós, ela tem um motivo. É porque o trabalho de irradiação, ele tem por material, por instrumento de uso, as vibrações que emitimos, desde o pensamento aos sentimentos, as emoções boas que uma lembrança sadia possa nos trazer. Tudo isso, meus amigos, ainda é o trabalho inicial para a preparação à reunião de irradiação. Lembramos aqui que é uma reunião onde estarão presentes pelo menos 2 ou mais pessoas, trabalhadores daquela instituição espírita. Importante aqui também destacar que nesse trabalho em conjunto, o elemento indicativo de ser feito em grupo é pela união das vibrações naquele momento. Isso desempenhará um papel significativo nesse tipo de trabalho. A atenção voltada para os objetivos nobres do trabalho, que é a oração e a vibração, tanto para pessoas que tenham solicitado à instituição espírita fazer preces. É hábito nas casas espíritas ter um livro, ter um caderno onde as pessoas que desejam receber orações colocam ali o nome e o endereço. Esses dados com nome e endereço são trazidos para essa reunião. Mais adiante nós iremos falar sobre o momento em que isso estará sendo utilizado. Então, sem pressa nenhuma, devemos ter um tempo médio aí de 3 minutos nesse trabalho de recordação, né, de envolvimento de vibrações felizes, positivas, vai se estabelecendo. Aí já se passaram 4 minutos, né? 1 minuto naquela primeira fase de inspiração, de respiração, 3 minutos agora nesse momento de lembrança, aonde nos sintamos bem e aonde o sentimento começa a trabalhar o nosso chakra cardíaco.
Vamos ver isso aqui adiante. À medida que vamos nos lembrando do fato acontecido, sentindo as emoções que essas lembranças nos trazem, percebemos que essas lembranças vão sendo transformadas em emoções muito doces, que nos felicita o espírito. Neste momento em que aqui é indicado, pausa de 30 segundos, onde percebemos que aquelas lembranças vinculam sentimentos, estabelecem emoções boas. Agora percebemos que essas emoções vão se concentrando no centro do nosso peito, no nosso quarto chakra, o chakra do amor e da compaixão, sob a forma de luz. Pausa de 30 segundos. Esse chakra, quarto chakra, é o chakra cardíaco. É ele que está mais ligado aos sentimentos. Aqui, bem destacado, do amor, da compaixão, que nos une naquele momento em que, em conjunto, vamos vibrar pela paz, pela saúde, por ajudas espirituais a pessoas que necessitam e que pediram a nós para receberem orações e preces. Sintamos essa luz se adensando cada vez mais. E agora essa luz se projeta até o centro da sala, iluminando-se com a luz que se projeta do companheiro ou da companheira ao lado, formando uma grande fonte de luz que envolve toda a sala. Pausa de 1 minuto. É interessante esse roteiro, porque ele vai destacando item por item. Claro, depois de se estabelecer essa reunião, após algum período de algumas semanas, naturalmente isso vai sendo trabalhado pelo grupo espontaneamente. No começo, como estamos aqui detalhando, vai exigindo um certo cuidado, uma certa atenção. Mas vejamos bem, né, para que a gente fixe bem. Respiração profunda no começo, inspirando, expirando. Depois, passamos um tempo fixando lembranças de acontecimentos bons, que nos tragam sentimentos bons. E isso vai sendo trabalhado. Agora, aqui é falado, depois a questão da concentração, de percebermos essa luz no centro do nosso peito, no centro cardíaco, para a partir daí percebermos mentalmente que essa luz vai se estendendo por toda a sala, envolvendo todos que estão ali naquele ambiente. E nesse ponto, em que aqui estamos, é indicado 1 minuto, onde nós estaremos trabalhando essa percepção. Mentalizemos nosso lar cheio de luz, cômodo por cômodo. Nosso lar aqui é nossa casa física aqui na Terra, tá? Cômodo por cômodo. Visualizemos todos os ambientes do nosso lar cheio de luz. Visualizemos os nossos entes queridos que ali se encontram, sendo envolvidos pela luz crística do amor. Pausa de 5 minutos nessa visualização. Então, uma visualização bem detalhada, onde aquela luz que foi emitida da sala em que estamos reunidos é direcionada para a nossa casa. E passamos a vislumbrar
cômodo por cômodo, quarto, cozinha, banheiro, todos os cômodos da casa, cheios de luz. E depois os nossos entes queridos que estejam na casa, também sendo envolvidos por essa luz crística do amor. Agora, mentalizemos o nome das pessoas que solicitaram as orações. O coordenador lê o nome das pessoas, pausa de 3 minutos depois da leitura dos nomes. Então, a partir daqui, começam a ser direcionada a atenção ao nome das pessoas, ao endereço que elas devem também colocar. Isso vai ter um tempo aí de 3 minutos, direcionando essa luz para essas pessoas. Agora enviemos as nossas energias de amor e paz para os espíritos suicidas. Pausa de 2 minutos. Então, depois de fazer esse trabalho para aqueles que colocaram os seus nomes na instituição para oração, depois dessa parte, aí nós vamos dirigir vibrações para os espíritos suicidas. Tendo uma pausa de 2 minutos durante essas vibrações. Depois, para os homicidas, encarnados e desencarnados. Pausa de 2 minutos também. Nós iremos ver no final que essa reunião vai levar aí 30, 40 minutos. Depois, para as pessoas envolvidas em processos obsessivos e para os obsessores também. Pausa de 2 minutos. Para os fomentadores das guerras, encarnados e desencarnados, também uma sugestão de pausa de 2 minutos. É importante aqui lembrar que nessas pausas nós estaremos emitindo os pensamentos que envolvem-se em vibrações, em sentimentos, na direção de cada um desses grupos que aqui é sugerido. Isso de uma forma lenta, concentrada, sem pressa nenhuma. Por isso essas indicações de tempo que aqui são colocadas. Agora, irradiemos amor e paz para o planeta inteiro. Mentalizemos muita luz, irradiando pela nossa cidade, por nosso estado, por nosso país. Pausa de 2 minutos, até esse ponto. Agora, de nosso país, a luz se irradia pela América do Sul, pelos países que formam a América do Sul. Depois, pela América Central, pela América do Norte. Das Américas, a luz vai irradiando para todo o planeta. 5 minutos de irradiação nesse ponto aí. É interessante destacarmos que esse trabalho de irradiação, que, como já dissemos, feito por um grupo, no mínimo de 2 pessoas, com dia e horário certos, naquele dia e naquele horário, no momento em que na instituição não haja nada que venha causar interferências. É uma reunião a portas fechadas, a reunião de radiação.
e que também esse trabalho, a qualidade desse trabalho de concentração, ele tem a ver com o nosso nível de abnegação, de renúncia, as preocupações, as dificuldades que tivemos durante o dia, aquele momento em que entramos para o trabalho, nosso objetivo maior é servir ao próximo, através das energias magnéticas e fluídicas, que são energias reais que nós emitimos e que, sendo realizadas num trabalho conjunto, elas têm um poder multiplicado. Então, voltando aqui ao nosso tópico último, nós irradiamos para a nossa cidade, para o nosso estado, para nosso país, depois para os países da América do Sul, da América do Norte, da América Central, e das Américas aí vai para todo o planeta, para a Europa, para a Índia, todos os lugares. Que todo o nosso planeta seja iluminado pela luz crística do amor, a produzir a paz para toda a humanidade. Depois, uma prece final de agradecimentos pelas bênçãos recebidas, normalmente feita pelo próprio coordenador do trabalho. É claro que em nossa casa, sozinhos, fisicamente, também podemos ter nosso horário, nosso momento de oração, de preces, de vibrações. É verdade que o trabalho em conjunto, ele está bem alicerçado naquilo em que o Evangelho, na própria palavra do Cristo, várias vezes colocou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ou quando ele mandava os apóstolos irem na divulgação do Evangelho, eles também iam em grupo de 2 ou mais. Exatamente porque no trabalho em conjunto há uma sinergia, há uma multiplicação das energias dos participantes que é muito maior do que simplesmente a soma dos participantes. É a multiplicação das suas energias. Então, é esse enfoque, esse modelo de orientações sobre a reunião de irradiação, também chamada reunião de vibração, que é colocada aqui no livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Essa obra do Projeto Espiritizar você facilmente encontra pela internet. Aqui em Caruaru nós temos exemplares desta obra na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. É um livro muito importante e recomendamos muito a leitura. Então, esse é o último tópico do estudo dessa noite. No próximo encontro, nós estaremos abordando o último capítulo do livro. Ele vai tratar, sobretudo, da água fluidificada. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite. Até mais.